campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amados irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier e simpatizantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos, cheios de amor, para lermos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Hoje nos caiu então o capítulo 25, Busquem e vocês encontrarão, nos primeiros itens, e o título é Ajudem-se que o céu os ajudará. Peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, batam a porta e ela se abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e para aquele que bater a porta ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, o ensinamento, busquem e vocês encontrarão, é semelhante a este, ajudem-se que o céu os ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, também o princípio da lei do progresso, uma vez que o progresso é o fruto do trabalho. Para que exista progresso, todas as forças da inteligência humana devem ser colocadas em ação. No início da humanidade, o homem apenas usou sua inteligência para procurar alimentos, para se proteger das tempestades e para se defender dos inimigos. Deus, querendo diferenciar o homem dos animais, deu-lhe o desejo incessante de buscar sempre o melhor para si. É esse desejo que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que vai lhe proporcionar o que lhe falta. Graças às pesquisas, sua inteligência se desenvolve e sua moral se purifica. As necessidades do corpo vêm antes das necessidades do espírito. Depois do alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. O progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida é muito pequeno. Esse progresso não é percebido, mesmo quando analisamos um grande número de indivíduos. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reencarnação da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não voltar mais, a humanidade não progrediria, pois somente os seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam que fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se fosse assim, não haveria razão para que o homem de hoje fosse mais avançado que o homem primitivo, uma vez que para cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, a alma, retornando com o progresso que já realizou e adquirindo a cada reencarnação alguma experiência a mais, ela passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Veja nesta obra o capítulo 4, item 17. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se ele o tivesse liberado do trabalho intelectual, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, dizendo: busquem e vocês encontrarão, trabalhem e vocês produzirão. Assim serão filhos das próprias obras e terão o mérito da sua realização, pois serão recompensados de acordo com o que fizerem. Que linda essa passagem, meus irmãos? Como todas, que importante isso nessa questão de nós termos que buscar. O Pai que nos ama tanto, Ele sempre faz coisas, nos deixa fazer coisas para que nós possamos progredir. Como diz aqui,
Se nós não precisássemos trabalhar, nós não teríamos braços, né? Seriam atrofiados, porque nós não teríamos essa necessidade. Se nós temos, é porque nós temos que trabalhar, nós temos que prover o nosso sustento, né? Nós temos que crescer na questão material, né? Nós temos que aprender a suprir as nossas necessidades, né? E daqueles que também dependem de nós. E nós temos também que cuidar da questão espiritual, né? Nos relacionando com as outras pessoas, usando esses trabalhos que nós realizamos, né, para ajudar os outros também, fazendo sempre tudo com muito amor, né, com muita dedicação, porque tudo que a gente faz com amor, as coisas ficam bem feitas, né, são bem feitas, tem frutos, né, e eu me lembrei até, eu estava ouvindo um vídeo esses dias que falava do deserto de Atacama, né, que falava que em alguns momentos e em algumas épocas florescem flores lá, né, naquele deserto. Existem outros também, mas aquele ali foi especial que me chamou a atenção. E o que falava nesse vídeo? Que em determinadas épocas, que são anos alternados, às vezes sempre em relação às chuvas que tem, né, essas sementes brotam e florescem, né? E fica tudo florido, fica lindo. E no final desse vídeo relaciona essa questão, né, desse deserto que parece que não tem vida, mas que tem essas sementes ali, né, que estão ali latentes, né, só esperando o momento certo de germinar. E é isso que acontece conosco. Nós temos todas as sementes, né, do amor, da caridade, né, da paz interior, nós temos todas essas sementes, né, que o Pai colocou em nós, só que tem pessoas que às vezes ainda estão muito endurecidas e demoram mais para elas de germinarem, despertarem, né, mas elas despertarão, elas germinarão. Então isso vai depender de nós, né, de como nós fomos nos portando, do nosso esforço em sermos melhores, e essas sementinhas vão germinando, vão florescendo, né, e nós vamos florescer onde nós estivermos. O lugar que nós fomos colocados nesse mundo tão lindo, nós temos que florescer nesse lugar, né? E essas sementinhas estão em todos nós, ninguém vai deixar de florescer. Pode ser que uns demorem um pouco mais, né? Porque ainda têm suas dificuldades, ainda não conseguiram se desenvolver muito, mas todos nós floresceremos um dia, né? O Pai espera, Ele está sempre nos cuidando, esperando que nós consigamos nos desenvolver, nos dando livre-arbítrio, né? Nos deixando livres para nós fazermos as nossas escolhas, né? Mas se nós começarmos a escolher bem, a tomarmos decisões sempre em relação, querendo cumprir com as leis do nosso Pai amado, né? Seguir os passos de Jesus, nós ficaremos cada vez melhores, né? Isso nós vamos aos poucos não sofrendo, cada vez sofrendo menos, porque nós não vamos estar ali no mal, persistindo no mal, e o persistir no mal é sofrer, né? Quando nós nos envolvemos com esses sentimentos que não são tão positivos, que eles nos trazem sofrimento, mas se nós começarmos a nos esforçar, aos pouquinhos nós vamos conseguindo nos desenvolver, né, e deixar essas sementinhas florescerem em nós, né. E eu, pensando nisso, eu achei aqui no Vinha de Luz, né, no Vinha de Luz, esse livro tão lindo do Chico, né, pelo Espírito de Emmanuel, que fala, tem o item 2 dele, que fala sobre Vê Como Vives. Eu achei tão interessante e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Essa questão de nós fazermos aquilo que nós viemos para cá fazer, né? E da melhor maneira possível. Daí diz assim, ó. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento.
O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades, presentes negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo algo para alguém, né? Tudo que nós fazemos está relacionado com os nossos irmãos, né? Com essa grande humanidade que é a nossa família. Então, em Toyi, nesse lugar que nós somos colocados, nós temos que fazer tudo da melhor maneira possível, nos dedicarmos o máximo possível, com muito amor. Ali na questão dos pais, né? Que missão linda, né? De devotamento, de abnegação, de exemplificação, como diz ali, né? Os pais são exemplos para os filhos, né? Então nós temos que pensar muito nisso, né? Que exemplo nós estamos dando, o que nós estamos mostrando para o nosso filho, se nós estamos cuidando bem desses filhos, né? Se estamos nos dedicando o máximo, não só dando coisas materiais, mas porque nós temos que suprir o lado espiritual também, né? Nós temos que estar com eles, falar de Jesus, falar do nosso Pai amado, né? Falar de tudo que é criado, que tudo que foi nos dado por esse Pai tão amoroso que nos cuida tanto, né? E nós temos que seguir o exemplo dele, nós temos que ver esse Pai, né, que está sempre perto de nós, que é só nos chamarmos que eles nos atendem, né? E às vezes a gente esquece disso, né? Então nós temos que pensar nisso e procurarmos florescer aonde Deus nos plantou, né? E também pensando nisso, né, eu encontrei outro livro, né, que é esse aqui do César Braga Said, que é Floresça Onde Estiver, que tem uma passagem em que ele fala que o título é, no item 17, Floresça, que eu achei muito lindo e eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: o que a vida te convida há muito tempo a fazer é florescer. Florescer significa desabrochar, deixar de ser botão, promessa, latência, potência e se tornar quem você pode e precisa ser. O florescimento é algo belo, útil, importante, pois representa a realização de uma gestação, o parto de um tempo bom, das coisas lindas que você possui e não se dá conta. É uma mudança do modo de se ver, enxergando a vida com lentes cheias de sensibilidade e graça. É abrir a caixa de lápis de cor e dispor das cores que sempre estiveram lá, mas nunca foram usadas. É poder pintar com tintas alegres e vivas a própria vida, escolhendo novas estradas e destinos. É redesenhar modos de pensar e agir, deixando fluir de dentro para fora as heranças divinas que todos possuímos e que foram depositadas em nós pelo Criador. É despedir-se do perfeccionismo para investir na perfectibilidade. É deixar de se exigir tanto e aprender a se amar, se querer, tornar-se amigo de si mesmo. É poder ser protagonista de suas escolhas, assumindo os riscos e as possibilidades de quem toma as rédeas da própria existência. É crer num jardim interno que precisa ser cultivado com carinho e dedicação. Florescer nos faz perder a ingenuidade, não a inocência, o medo, não a prudência. É acordar o que estava dormindo, recordar o que estava esquecido, tocar o que estava distante, dizer o que não foi dito, viver o que não foi vivido. É perder o pessimismo, não o senso de realidade, o apego, não a capacidade de amar. É permitir o nascer de um novo sol,
capaz de dissipar as nuvens da incerteza e da insegurança. Florescer é um abrir mão das ilusões, nunca das esperanças. Floresça. Vocês viram que lindo o que nós temos para fazer? Vamos deixar então, né, meus irmãos amados, que nós consigamos florescer, que nós consigamos pensar e ver tudo que tem de bom, que se a gente for olhar, às vezes o nosso trabalho é difícil, é cansativo, né? Mas nós temos que pensar que se nós estamos ali é porque nós temos alguma coisa ali, né? Nós temos que, além de prover o nosso sustento, nós temos coisas a aprender e tudo tem o seu lado bom. Então vamos procurar ver isso, né? Não vamos nos envolver somente com as negatividades, que é o que geralmente a gente faz. Mas se nós formos fazer realmente, nós vamos pegar uma listinha e fazer a lista do que é bom e do que não é tão positivo, sempre o que é bom tem muito mais, né? Só que a gente não se detém nisso e a gente dá sempre muito mais valor para aquilo que não é bom, né? Nós temos que começar a enxergar as coisas boas, a dar mais valor para as coisas boas e deixar que floresça, que nós floresçamos nesses lugares onde nós estamos, né? No nosso trabalho, na nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas que cruzarem o nosso caminho, porque se elas cruzaram é porque nós temos alguma coisa que aprender com elas também, ou elas conosco, né? Então vamos prestar mais atenção nisso, vamos ficar mais atentos, vamos procurar ser mais gratos, né? Observando as coisas boas que o Pai nos deu, tudo que Ele nos deu para que nós conseguíssemos caminhar, né? Caminhar e crescer nesse mundo tão lindo, né? Tão lindo. E nós temos que florescer. Então, como nós vemos as flores florescerem, né? Tudo que é tão lindo nessa natureza, nós também vamos florescer, mas nós temos que querer, né? Então, pensando nisso, né? Vamos pensar nisso a partir de hoje e nos dedicar a olhar mais para tudo aquilo que é bom que tem na nossa vida e que às vezes a gente não dá bola, né? Vamos agradecer, vamos estar sempre cheios de gratidão, né? E procurar fazer o melhor possível aquilo que nós fizermos todos os dias, né? Nos envolvendo com o amor do nosso Pai, esse Pai tão amoroso que nos cuida, né? Que está sempre zelando por nós, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus, né? Que consigamos sentir o acolhimento, o abraço amoroso em todos os momentos, né? Envolvidos por essa vibração de amor, né, meus irmãos, desse momento tão lindo, vamos fazer as preces e irradiações, tá? Então, preces e irradiações, vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai,
Precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site